Fala pessoal, beleza? Bom, tô passando aqui porque muita gente me pergunta a respeito de eventos, né? Alguns passos que a gente precisa executar para fazer um evento perfeito. Muita gente me pergunta detalhes, né? Quanto de bebida levar, quanto isso, quanto aquilo. Mas eu separei aqui 5 passos para você conseguir fazer um evento bem sucedido, né? Um evento perfeito aí para quem está trabalhando. Então vamos aos passos. Primeira coisa, eu listei aqui, então eu vou deixar minha colinha aqui para a gente se organizar bem. A gente poderia conversar isso de forma aleatória, que né, tem tudo na cabeça aqui, mas nada melhor do que passar um passo a passo mais organizado para vocês, tá? Então o primeiro passo, galera, para a gente fechar um bom evento, para a gente executar um evento perfeito, a gente precisa lucrar. Então, o primeiro passo para o evento perfeito é fazer ou fechar um contrato que seja bom para ambas as partes, tanto para quem está contratando quanto para a empresa contratada. Então, sim, vocês precisam organizar essa parte de lucro. Não adianta fechar evento com lucro muito baixo, ou às vezes eu vejo isso acontecendo com muitas empresas ou pessoas que estão iniciando, né, na trajetória aí de eventos e tal. Às vezes as pessoas fecham até um valor razoável, né? Vamos colocar aqui valores para simplificar e deixar mais fácil o entendimento. Então às vezes as pessoas fecham ali para 50 pessoas um contrato aí de R$ 2.500, R$ 3.000, às vezes parece um valor bem bacana e tal, mas aí você coloca ali, né, dependendo do seu tipo de serviço, você coloca 2, 3 pessoas para trabalhar junto. Dependendo da qualidade desses bartenders, você paga ali cerca de 150, 200, 300 reais, dependendo das informações e complexidade do evento. Então, só nessa questão de contratação, você já gastou ali cerca de 700 reais, 600, 750, enfim. Então aí o seu lucro já diminui bastante, né? E aí as pessoas às vezes não fazem esses fechamentos para entender quanto que foi gasto e quanto que foi lucrado, né? Isso é uma parte fundamental. A gente precisa ter uma noção de custos para conseguir passar um orçamento que seja bom tanto para a empresa quanto para quem está contratando vocês. Quem faz o valor não é o cliente, é a empresa. Vocês que têm que fazer o valor que vocês identificam que é viável para vocês. Tá? Então não adianta, às vezes, vamos ganhar no volume, fazer 30 eventos para ganhar, às vezes, 5 eventos grandes. Não. Tem que fazer uma conta que seja boa para vocês, porque senão vocês vão trabalhar mais, ganhar menos, vai ter muita rotatividade na empresa, enfim, tem muitas coisas, uma engrenagem que vai rodando aí de lado negativo quando vocês não conseguem fechar um evento que seja viável para vocês também, tá? Então a primeira coisa é conseguir fechar um evento que seja bom para ambas as partes e que você tenha um bom lucro, né? Ah, Vitor, mas quanto de lucro que a gente calcula? Tudo depende, né? Lógico que na hora do evento a gente tem uma base de vai sair tanto, mais ou menos, a gente calcula ali, mas nada é exato, né? É evento. Então, eventualmente vai dar certo, eventualmente não vai dar. Mas a gente calcula ali cerca de, no mínimo, de lucro de 30% a 35%, galera, no mínimo, né? Eventos maiores a gente consegue diminuir um pouco mais o lucro, porque a rentabilidade é maior, né? E eventos menores a gente aumenta um pouco mais o lucro, porque vai ser praticamente o mesmo trabalho, né? Só que menos pessoas, tá certo? Então, né, depende do seu know-how, depende de quanto tempo você está no mercado, depende da sua estratégia, enfim. Mas para mim, eu acredito que entre 35% a 50% de lucro é bem interessante, tá bom? Vamos lá ao segundo passo. Segundo passo, então a gente foi lá, fechou o evento, né, com as informações e tal. Primeira coisa é a gente entender quais são os drinks e tal, e organizar a equipe ideal para aquele tipo de evento. Tem evento que é mais longo, então a gente precisa de pessoas que têm uma disposição maior, né? Tem eventos que são mais curtos, a gente precisa de mais técnica. Tem drinks que a gente fecha que é bem técnico, né? Então a gente precisa de uma pessoa mais experiente, que já entenda um pouco mais da parte de sabores, de equilíbrio, por mais que você esteja já treinando eles.
mas isso é bem interessante porque muitas vezes as pessoas que são mais técnicas, que fecham um evento mais técnico, eles precisam às vezes dessa conversa, né? Eles vão chegar lá no bar, vão conversar um pouco sobre destilados, vão falar sobre aquele drink específico ou outro. E quando a gente tem pessoas mais técnicas, a gente consegue ter essa troca, né, com o cliente ou com o convidado. E isso é bem interessante porque auxilia bastante, te dá mais know-how, te dá mais credibilidade e isso lá na frente vai refletir no seu portfólio, né? Então as pessoas vão te indicar melhor. Enfim, organizar a equipe ideal para cada tipo de evento é fundamental. Ah, Vitor, mas é difícil a gente ter uma equipe 100%, isso eu sei que é bem difícil, tá? Geralmente existe muita rotatividade, porém, se você tem uma empresa que paga bem, que fecha, e para você pagar bem os funcionários, você precisa fechar bem, né, o contrato. Então não adianta. O serviço mais exclusivo, mais técnico, custa caro. E a gente precisa mirar alto, né? Se você quer ter uma empresa de know-how, se você quer ser uma referência, você precisa cobrar também o valor conforme o tipo de serviço que vocês estão servindo, certo? Então a equipe é o segundo ponto que eu acho fundamental para a gente se organizar. O terceiro ponto é ter um checklist muito bem executado. Então, ó, checklistzinho, 2 folhas de checklist para cada evento. Então, o checklist ele vai te dar a tranquilidade, né, de você não esquecer nada. Como tem tantos eventos e tal, coisinha pequena que não vai fazer diferença lá na hora do drink, às vezes acaba esquecendo, pode acontecer, né? Se a gente tiver um checklist bem executado, vai ser bem difícil isso ocorrer. Mas o que é fundamental? A gente separar o checklist por setores, por exemplo. Eu faço dessa forma. Eu coloco lá o checklist do bartender. O bartender que vai estar na frente, o que é necessário para ele executar bem o drink. Quais são as ferramentas que ele vai utilizar para executar o drink que a gente fechou lá no orçamento. A partir disso, a gente vai criando o nosso checklist bem definido. Então eu fui lá, o bartender precisa de coqueteleira, strainer, dosador, colher bailarina, a peneira para coagem dupla, enfim, as ferramentas ideais para que ele consiga utilizar. E aí, a partir desse momento, a gente vai para o barback. O bartender precisa disso e o barback precisa de tais ferramentas para executar ou para entregar, de certa forma, as coisas que o bartender vai necessitar. Então, garrafa de vidro, funil, medidor mais alto, né? Enfim, o que for necessário para eles, pano de louça, esponja, detergente para fazer a limpeza, a higiene dos materiais, os copos que voltam, enfim, tudo que é necessário para o barback, para aquele determinado evento, já temos. Lógico que a gente faz um checklist meio padrão e aí a gente vai modificando conforme o evento, tá? A partir disso, de decoração que a gente vai utilizar, aquele pedestal com bowls, sei lá, né, como é que se diz, a bandeja para colocar algumas bebidas ou para colocar as especiarias. Então aí a gente vai construindo, né, baseado em cada informação do evento. Vitor, eu preciso fazer tudo isso para todos os eventos? Não, faz um base, coloca o máximo de informações ali que seja viável, né? E aí a partir daquilo vai substituindo, ou pode fazer um em branco, escrever à mão, ou se tem, sei lá, impressora, coloca ali, faz no computador, do jeito que ficar mais fácil para a galera, tá bom? Então o checklist é fundamental para não esquecer produtos, materiais, copos, taças, equipe, enfim. Tudo isso você vai colocar lá para facilitar o processo, beleza? Isso aí é bem importante, eu acho que é uma das coisas mais fundamentais para que você tenha um evento perfeito durante o evento, né? Não vai esquecer nada, isso, aquilo, papá. Já aconteceu de, por exemplo, a gente calcular um evento, isso é um ponto que eu vou conversar com vocês depois, tá? De calcular um evento, para 50 pessoas vai sair tanto, tal, que me perguntam muito isso, né? E acaba que explode, sei lá, aquelas pessoas ali bebem muito mais do que o previsto, a gente tem que ir lá no QG, pegar mais, isso e aquilo.
porque realmente saiu algo além do esperado. Acontece, tá? Nas melhores empresas, nas empresas grandes, porque às vezes a gente não vai conseguir levar tanta coisa assim, né? E aí a gente calcula uma margem, lógico, né? Uma margem de erro, e aí quando ultrapassa essa margem de erro, não adianta, a gente tem que se virar aí, e aí vai muito da experiência do bartender que está ali auxiliando, visando, né? O que vai acontecer, tem gelo para mais 1 hora se continuar esse ritmo, tem fruta para tanto, isso e aquilo, tem bebida para mais tantos litros de drinks e assim vai indo, tá certo? Checklist é fundamental. Quarto ponto para a gente fazer um evento perfeito, chegar com antecedência, tá? Tempo hábil para conseguir fazer tudo o que é necessário para iniciar na hora e também ver possíveis erros, possíveis imprevistos, né? Porque como é evento, cada vez você está em um bar, cada vez você está em um local, pode acontecer e vai acontecer, tá? Isso é normal. Por isso que muitas vezes a gente faz visita técnica, muitas vezes a gente já conhece o local, daí já não precisa tanto, ou a gente pede uma foto, né? Tudo depende de como você fecha, como tem a liberdade para conversar com o contratante, se ele já tem foto do local, se já sabe onde que vai ficar a organização do evento, enfim. Tudo isso é fundamental para a gente saber antes do evento, não chegar lá na hora e opa, agora vamos se virar. Não, pega essas informações com antecedência, verifica, chega com tempo hábil, né? Eu sei que muitas vezes não dá, mas chegando ali com 3 horas de antecedência já é o suficiente, dependendo da proporção do evento, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem possibilidade de ir lá, montar a parte estrutural, né? Que é colocar os copos, organizar a bancada, fazer as estações de bar e tal, e depois só levar a parte perecível, melhor ainda, vai facilitar todo o processo. Tudo que é necessário fazer antes, você já vai estar lá organizando isso, né? Então, já sabe onde que vai ser o ponto de água para limpar, onde que vai organizar, onde que vai trazer os copos sujos, enfim, onde que vai deixar, qual é a geladeira, qual é o freezer. Tudo isso organizado com antecedência vai facilitar muito para deixar o seu evento perfeito. Beleza? Então, mantenha-se aqui, bem ligado nessas 4 opções que eu falei aí. E agora vamos para a quinta, né? A quinta, eu acho que para ter o evento perfeito durante o evento, agora falando, né? É ter a equipe bem alinhada, tá? Então, chegar antes, né? O ponto anterior que a gente conversou, chegar com antecedência é muito importante, porque você consegue fazer aquela reunião, distribuir funções. Você é responsável pelos copos, você é pelos perecíveis, você é pela reposição dos bartenders. Aí você vai organizando da forma que você conhece seus bartenders, tá? Isso é fundamental. A gente fala que a gente tem que expor o potencial máximo do nosso bar, e quando você tem um conhecimento técnico de cada um, facilita demais isso, tá? Então vale muito a pena você chegar com antecedência, se organizar bem, fazer algo tranquilo, delegar funções específicas, você fica responsável por isso, você busca o gelo, você faz isso, quem fica no meio aqui é onde vai ter uma proporção maior de convidados, ou se a pista é pelo lado direito, o fluxo de pessoas vai ser maior pelo lado direito, então bota a pessoa mais experiente daquele lado. Enfim, esses pontos são fundamentais para você ter uma boa organização no seu evento, tá? E querendo ou não, quando sai um evento perfeito, a gente fica bem contente, mas principalmente as pessoas que nos contratam ficam mais ainda. E aí com isso a gente consegue entregar mais do que a gente foi contratado, tá? Muitas vezes as pessoas elas fazem um serviço mediano, achando que é aquilo e pronto. Não, mas assim, a gente foi contratado para fazer o melhor evento, a melhor festa, seja de casamento, seja de aniversário, seja para um encontro com as amigas. Outro dia a gente fez um encontro para 8 amigas e assim, foi uma organização perfeita, gelo a gente levou a mais para organizar, tudo direitinho. Teve 3 horas extras, 3 horas extras, tá? Para um evento de 8 pessoas. Ou seja, a gente estava lá com um sorriso no rosto,
a nossa bartender bem experiente, então eu já coloquei alguém que pudesse ficar sozinha lá, que tenha uma experiência bacana para conversar, que seja desinibida em relação a esse tipo de conversa, a que saiba explicar os drinks, a falar sobre um pouco do destilado e assim vai indo. Então tudo isso é fundamental a gente conhecer para ter eventos perfeitos, tá? Então esses foram 5 pontos. Estou elaborando um treinamento muito bom, tá? Bem organizado aí para quem quer entrar nessa área de eventos, quer empreender nessa área, mas ainda não, tudo tem que ser conforme o passo a passo, direitinho, mas fiquem ligados, tá? Quem quer entender um pouquinho mais, no Close Friends eu explico mais sobre essas coisas, né? Às vezes tá tendo um evento, eu vou lá, mostro como é que é a organização e tal, não é o foco geral, né? Mas aquilo que eu falei, né? A gente entrega mais do que o contratante nos contrata, tá? E isso é uma coisa que nos dá um retorno muito maior, tá? Não é tanto o retorno financeiro, mas é o retorno de muitas pessoas estão evoluindo graças a essas informações, muitas pessoas estão se dando melhor na sua área, né, por causa de algumas informações específicas, e eu acredito que vale muito a pena, tá? Para ter acesso ao Close Friends é só acessar o nosso curso custa R$ 97,00, tá ajudando bastante gente, tá? Tem gente que mudou de vida, né, há um ano atrás, não tinha muita perspectiva de coquetelaria e tal, hoje já está aí trabalhando em bar, se tornando chefe de bar. Eu até quero contar essa história aí melhor para vocês, e que me orgulha bastante disso, né? Então vale muito a pena entrar nesse ramo da coquetelaria de forma mais assertiva, tá? E às vezes investindo um pouquinho ali do seu valor, tenho certeza que vai ter um retorno muito maior para vocês. Beleza? Então queria agradecer, né, o tempo que vocês tiveram aqui, acho que foram uns 15 minutos, eu vou dar uma editada ali para ficar mais dinâmico, mas não adianta. Para a gente entender bem, demora, tá? E tem que ter um estudo bem bacana aí para a gente conseguir executar da melhor forma possível. Fechado? Então, bons eventos para vocês, final de ano bombando, tá? Então se programem, façam o checklist de vocês, e aí depois, se fizer algum desses processos, manda lá pra gente. Comenta aí também se você já faz esse tipo de processo, se está tudo redondinho, se errou também. A gente já errou muitas vezes, tá? Não é só alegria, não. Então já tivemos, outra hora eu conto para vocês a parte ruim não, né? De experiência que a gente teve, que não foram tão boas assim, mas que fez a gente aprender bastante. Beleza? Até mais, galera!